O caminho de você fazer quem você ama admitir que é um alcoólatra, ele é um caminho necessariamente impossível? Não. Mas agora, esse é o caminho mais interessante? Esse é o caminho que vai chegar até o lugar que você precisa? Muitas vezes a pessoa que tá começando a entender, ela não se pergunta isso, né? Quando se tenta com todas as forças buscar essa como a maior estratégia. Minha maior carta na manga, Vitor, é fazer ele admitir que é um alcoólatra. Daí chega no momento, ele admite que é um alcoólatra, ele fala, é por isso que eu bebo. Eu bebo porque eu sou um alcoólatra. E aí acontece o quê? Chegou numa rua sem saída. Por quê? Por conta desse processo de arrogância. E você ter perdido tempo, ter perdido a sua paciência. Para! Quando você não está conseguindo alguma coisa, para! Como se fosse uma rotatória, para chegar até levar quem você ama a parar de beber. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live, a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você, familiar de alguém que bebe demais, levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra. E o tema da live de hoje é: esse pensamento está te impedindo de fazer quem você ama parar de beber. Eu vou falar aqui de uma mentalidade, uma forma de pensar que a maior parte das pessoas não percebe que faz, não percebe que cai e que acaba dificultando, acaba fazendo você sentir que você é impotente, acaba causando alguns efeitos colaterais. Você se sentir impotente e, de outra forma, também faz você se sentir que você não é dono da própria vida, que você não é líder da sua própria existência, de que você acaba entrando no efeito colateral desse pensamento é você terceirizar o problema e tirar de si todo o seu poder de resolver a situação. Certo? E o que eu estou dizendo, e dessa forma, claro, você não conseguir fazer quem você ama parar de beber. Essa mentalidade serve também para outras coisas na vida, serve para muitas coisas na vida. E ela é um hábito natural, ela é uma coisa que quase que se a gente não fica atento a isso, isso pode se estabelecer como um padrão natural de pensamento, uma forma de encarar os problemas comum, que vai se repetindo em outras áreas da sua vida, talvez não só nessa questão de fazer quem você ama parar de beber. Bom dia, Silvia, Rosângela, bom dia, Tainá, Lourdes, bom dia, Dora, Luiz, Lázara, Mariolane, Geus. Gente, vou começar agora falando sobre isso, só que é o seguinte, só deixa eu te avisar, essa semana é uma semana muito especial, ela vai ocorrer 3 lives por dia. Tá? Até sexta-feira, 3 lives por dia, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 21 horas da noite. Tá? Então convide mais pessoas que têm interesse em assistir esse tema para poder participar aqui com a gente. E chama também, aperta o aviãozinho aqui, aperta o coraçãozinho, que daí as pessoas enxergam mais essa live. Aperta o compartilhar aí no Facebook, que as pessoas enxergam mais essa live. E a próxima live vai ser agora meio-dia, de perguntas e respostas, em que eu vou responder perguntas ao vivo. Todos os dias até sexta-feira, terça, sexta-feira, só respondendo perguntas, certo? E qual é esse obstáculo, Vitor? Qual é esse padrão de pensamento que você está falando? Esse é um padrão de pensamento que é de arrogância. Arrogância. Vitor, como assim arrogância? Tem alunas minhas que quando eu vou falar, olha, você está sendo arrogante. Aí ela olha e fala assim, como assim arrogante? Daí deixa eu explicar melhor, calma, deixa eu explicar melhor. Arrogante não é necessariamente uma pessoa que se acha melhor que as outras, que se acha superior, ou que necessariamente acha que não precisa, que sabe tudo. Arrogante é uma pessoa que acha que já sabe uma determinada coisa. Você pode ser arrogante em uma área da sua vida. Você achar que já sabe uma coisa. Deu uma travadinha aí no Instagram? Agora voltou? Arrogância é você achar que você já sabe. E você já sabe e aquilo já está compreendido. E qual que é o problema disso? Tá? Só deixa eu dizer assim, não é você se achar superior, ou que agora eu sou melhor que os outros. Não é isso. É você achar que já sabe de tudo, é você achar que você já tem o conhecimento e você acabar, quando não tem bons resultados naquilo que você vai fazer,
você começa a atribuir ou que aquilo é impossível, ou que o problema é uma causa externa. O problema é uma outra coisa externa. Que é, ou, por exemplo, você está tentando fazer o alcoolista que você ama parar de beber. E aí você vai lá e começa a dar conselhos para ele, você precisa parar de beber, hein? Se você não parar de beber, você vai ter problemas no fígado. Olha só, tantos problemas que estão sendo causados na nossa vida. E você, por exemplo, assumir que a voz da razão, eu escutei essa semana essa frase assim de a voz da razão sempre vai ser ouvida. A voz da razão é aquilo que sempre vai ser levado em consideração. Mas é só a gente parar para pensar um pouco mais, né? Estou dando um exemplo só, que isso não é bem verdade. As pessoas não são movidas pelo que é certo ou pelo que é verdadeiro absolutamente, por regras que servem para todos de imediatamente e que vão, olha, a partir do momento que eu entro em contato com esse conselho é tão verdadeiro que eu passo a admitir tudo de errado que eu faço e eu passo a modificar todo o comportamento, né? Tem gente que acaba por não perceber isso, por não levar isso em consideração, achar que, olha, então eu aconselho meu familiar e ele não muda. Então quer dizer que ou não tem como fazer, porque eu já fiz tudo que eu poderia estar fazendo, já fiz tudo que se faz numa situação assim, e então não dá para fazer, ou é porque ele ou alguém ou algum aspecto dele está impedindo de ele parar de beber. Ou porque ele tem talvez genética muito forte do álcool, ou porque talvez, olha, é a família dele, são os amigos dele, são outras coisas. E você acaba terceirizando essa questão que você gostaria de modificar, né? E daí quando algo vai mal, você, ao invés de olhar para o que você está fazendo, você já presume, pela arrogância, que aquilo é o correto. E você acaba não tendo bons resultados e acha que isso é porque não dá certo. Por que dá para superar e como superar esse obstáculo? É o seguinte, vamos entender de novo a função das coisas, né? Qual é a função desse tipo de mentalidade? Esse tipo de mentalidade acontece também em várias outras áreas, tá? Vai tentar alguma coisa nova. Vou tentar aprender a tocar violão. Começa a aprender a tocar violão e pensa, fiz 2 semanas de aula de violão, não consegui, isso não é para mim. Comecei a estudar inglês, não aprendi em 2, 3 semanas, isso não é para mim. Por que essa mentalidade continua acontecendo? Se o nosso cérebro ele gosta de automatizar as coisas, ele serve para alguma coisa, né? Esse pensamento é um tipo de hábito, né? Ele serve para alguma coisa. Ele serve para quê? Ele serve de alívio do desconforto de você não entender ainda alguma coisa. Olha, eu não entendo direito como é que eu faço para ter uma habilidade nova, para desenvolver essa habilidade nova, então o que eu faço? Eu tendo a acreditar que eu já dominei aquilo, eu tento ignorar o tanto que eu não sei, porque pensar que não sabe alguma coisa pode trazer desconforto. Se eu começo a pensar que eu quero muito fazer algo, vou dar um exemplo banal, assim, eu quero muito fazer um bolo, mas eu já sei fazer o bolo. Daí você tenta fazer o bolo sai errado. Patuma o seu bolo. E aí você começa a pensar, eu não sou para fazer bolo. Eu não sou uma pessoa que é capaz de fazer bolo. Eu não sei como é que alguém consegue fazer bolo. Por quê? Esse tipo de pensamento, ele alivia a sensação desagradável que é você perceber que você não tem, talvez, os conhecimentos ainda que você precisa para alcançar objetivos que são muito importantes para você. Só que, né, então tem essa função de diminuir a ansiedade. Vai fazer uma prova, tem muita gente que acontece isso, né? Eu já ouvi muita gente falando, vou fazer uma prova, fazer um concurso, e daí eu estudei durante o ano todo. Aí, no último mês, eu não reviso mais a matéria, porque eu acho que eu já sei. E daí chega no concurso, toma bomba. Ou nas minhas alunas acontece o seguinte, a gente faz o treinamento de comunicação, né? A gente vai lá, treina a comunicação, faz até dialogadas, e a gente conversa sobre, vamos ver, olha, assim que vai ser a comunicação, beleza? Esses são os elementos da comunicação, a gente treina eles, e aí elas vão aplicar, e elas falam, já entendi, Vitor, já entendi, e vão aplicar, e acontece o quê? Aplica errado.
Ok, está aprendendo uma habilidade nova. Você precisa, daí o que a gente olha para isso? A gente olha para esse ponto de que precisa treinar essa habilidade nova. Ela não precisa necessariamente, você não precisa nascer com uma habilidade. Se você não conseguir de cara, não significa que você nunca vai conseguir. Então, o seguinte, para você superar esse obstáculo, você tem que examinar esse processo, examinar os seus pensamentos e começar a observar. Poxa, será que isso que eu estou fazendo é a melhor forma de lidar com essa situação? Será que esse caminho que eu estou tomando para chegar onde eu quero chegar? Reavalie o caminho. Porque quando não está dando certo uma coisa que você está fazendo, para e reavalie o caminho. E você pode fazer isso antes de errar. Você pode fazer isso se preparando. Por exemplo, se você é um músico que vai ter que vai ter que tocar uma música num festival, você não precisa esperar ir para o festival para testar as suas habilidades no festival. Você pode praticar previamente. Você pode se desenvolver previamente. Você pode fazer aulas de violão. Você pode ler partituras. Então, você pode se preparar para aquilo, para você poder testar aos poucos a sua forma de lidar com essa situação. Por exemplo, uma coisa que eu sugiro muito para minhas alunas é treinar comunicação. Escrever no papel. Como é que você falaria isso para o alcoolista que você ama nessa situação? Aí escreve no papel, envia na comunidade. E aí o que acontece? Você já vai treinando antes esses conhecimentos, você já vai treinando antes as suas habilidades. E daí na hora que você precisar usar elas, na hora de falar com o alcoolista que você ama, na hora de comunicar alguma coisa que você quer comunicar, para você ter mais poder, mais precisão e mais impacto produtivo no seu diálogo, é interessante que você examine quanto realmente eu sei sobre isso, quanto realmente eu preciso praticar mais, quanto realmente eu preciso de entender melhor essa situação para conseguir o resultado que eu quero. E daí, o que acontece muitas vezes? Tem gente que chega, que começa a me acompanhar, e se você está começando a me acompanhar agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E vamos fazer só uma coisa rápida aqui que eu costumo fazer nas lives para eu ter uma ideia de quem é que está me acompanhando aqui hoje. Se você está começando a me acompanhar agora, coloca a hashtag novato ou novata. E se você já me acompanha há mais tempo, coloca a hashtag veterano ou veterana, se você já me acompanha há mais tempo. Mas talvez os veteranos vão entender um pouco melhor. Quem está chegando agora, talvez consiga entender nesse momento o que eu vou dizer agora. Que é o seguinte, tem gente que chega falando o seguinte para mim. Vitor, primeira vez que chegou, olhou a página e tal, olhou assim e falou, Vitor, bem-vinda Maria, bem-vinda Angélica. Assim, Vitor, como é que eu faço, Vitor, para fazer o alcoolista que eu amo admitir que ele é um alcoólatra? Porque o problema na realidade, Vitor, é que ele não admite que ele é um alcoólatra. Perceba isso. A pessoa quando pergunta isso, ela já está presumindo que para chegar na sobriedade que ela deseja, para chegar no momento de fazer essa pessoa que ama parar de beber, o caminho a ser pegado, o caminho a ser percorrido é fazer essa pessoa admitir que é um alcoólatra. E daí vamos dizer que eu dissesse algo que pudesse facilitar e que ela fizesse ele admitir que é um alcoólatra. O que acontece? O caminho, vou dar só um exemplo, o caminho de você fazer quem você ama admitir que é um alcoólatra, ele é um caminho necessariamente impossível? Não. Não é impossível você, olha, a pessoa parar de beber porque admitiu que é um alcoólatra. Mas agora, esse é o caminho mais interessante? Esse é o caminho que vai chegar até o lugar que você precisa? Muitas vezes a pessoa que tá começando a entender, ela não se pergunta isso. E às vezes até durante as minhas alunas eu encho o saco delas. Por quê? Porque muitas vezes, às vezes até aprendendo uma forma nova, às vezes elas olham para uma situação e não se perguntam isso. Será que porque tem várias ferramentas, né? No curso tem várias ferramentas de diálogo, de modificação comportamental, de extinção comportamental, de reforçadores alternativos. E daí tem vários, daí a pessoa passa a ter uma caixa de ferramentas enorme. Daí ela olha para aquela, tem a caixa de ferramentas, mas ela sempre pega a chave de fenda. Tem ali uma britadeira, tem ali uma furadeira, tem ali um pincel, mas ela pega sempre a chave de fenda e nem sempre a chave de fenda é aquela ferramenta mais interessante. E às vezes esse raciocínio de arrogância, eu já sei.
Faz o quê? Faz a pessoa percorrer um caminho que ele é mais longo, que ele é mais tortuoso, que ele tem mais obstáculos para chegar. E às vezes nem chega lá. Às vezes é um caminho que você vira e entra numa rua sem saída. Que é o que acontece muitas vezes, por exemplo, quando se tenta fazer o alcoolista admitir que é um alcoólatra. Né? Quando se tenta com todas as forças buscar essa como a maior estratégia. Minha maior carta na manga, Vitor, é fazer ele admitir que é um alcoólatra. Daí chega no momento, ele admite que é um alcoólatra. Ele admite que é um alcoólatra. E aí o que acontece? Ele fala, é por isso que eu bebo. Eu bebo porque eu sou um alcoólatra. E aí acontece o quê? Chegou numa rua sem saída. Por quê? Por conta desse processo de arrogância. E você ter perdido tempo, ter perdido a sua paciência, ter perdido o seu, né? Daí começa até a perder um pouco a esperança, achando, poxa, eu cheguei na rua sem saída. Será que não tem saída essa rua? Não tem como chegar nesse destino que eu quero? Ou talvez você comece a pensar que você não é capaz e nunca vai ser capaz, o que não é verdade. Então eu digo para elas o seguinte, quando você não está conseguindo alguma coisa, como se fosse uma rotatória. Né? A gente está no rotatório, não sei na sua cidade como é que chama isso, se é rotatória, se é trevo, se é balão. Mas imagina o seguinte, você está percorrendo um caminho para chegar até levar quem você ama a parar de beber. E manter as coisas assim. Porque lá você sabe que é um caminho que é mais tranquilo, você sabe que lá é um caminho que você tem mais fôlego para várias outras coisas, você sabe que chegando lá as coisas melhoram muito mais em outras áreas da vida também, você consegue, né, todos os benefícios que tem de chegar nesse caminho. Só que para chegar lá, você precisa escolher, você precisa olhar para quais, a gente está no trevo, na rotatória. Qual é o melhor caminho que vai levar? Tem uma estrada que é de chão, tem uma estrada que ela é de asfalto, liso, tem outro lugar que passa por uma propriedade, passa por uma montanha, então eu vou ter que escalar uma montanha. Então, se você souber o mapa do local que você quer chegar, se você souber conhecer o terreno do lugar que você está indo, você é capaz de chegar mais rápido, você é capaz de chegar com mais segurança, porque você garante que vai chegar. Se você não sabe direito onde é que você está indo, como é que você vai chegar? Se você não sabe os atalhos, se você não sabe os obstáculos porque você precisa superar em cada caminho, como é que você vai escolher o caminho que seja mais tranquilo e mais leve para você? Passa a ser impossível, mas por conta da mentalidade, de você já presumir. Olha, se está dando errado é porque não dá. Olha, se está dando errado é porque eu não sou capaz. Ou porque alguma força externa. Não, olha só, agora ele não admite que é um alcoólatra, por quê? O problema da pessoa, olha só o raciocínio que se cria às vezes. Eu acho que, eu estou pegando isso como exemplo, tá? Só um exemplo. Eu acho que o caminho único para o alcoolista parar de beber e o mais adequado é ele admitir que é um alcoólatra. Aí você vai lá e tenta fazer isso e não consegue. E aí você começa a pensar coisas do tipo, eu não consigo fazer ele parar de beber dessa minha forma de lidar porque alcoólatras são todos mentirosos. Eu não consigo fazer que eu amo parar de beber porque alcoólatras são pessoas que precisam chegar no fundo do poço. Percebe? São todas... Ou porque a genética dele é muito forte. A família dele bebe demais. Os amigos dele bebem muito. E daí todos esses pensamentos têm uma coisa em comum. Eles são coisas fora do seu raio de ação. Coisas fora do seu raio de ação. São coisas, se ele tem genética para o álcool, como é que eu faço? Não tem como fazer uma engenharia genética. Então está resolvido. Então isso me tranquiliza. Me tranquiliza. De uma forma virtual, de uma forma fantasiosa. Daí a pessoa pode dizer assim, Vitor, mas eu já tentei fazer a pessoa que eu amo parar de beber durante 20 anos, Vitor. Faz 20 anos, 22 anos que eu estou tentando fazer que eu amo parar de beber. E eu não consegui. E olha, Vitor, eu estou te dizendo, eu quero muito fazer essa pessoa parar de beber. Mas eu tento há 20 anos e não estou conseguindo. Perceba o seguinte, fazer algo durante 20 anos, durante muito tempo, não faz de você melhor naquilo. Um motorista de táxi não se torna um piloto de Fórmula 1. Não é um processo automático. Um motorista de táxi não se torna um piloto de Fórmula 1. Não é um processo automático.
por mais que os dois passem dirigindo o dia todo, né? Um taxista talvez até dirija mais do que um piloto de Fórmula 1, um taxista com 30, 40 anos de experiência. Só que o que acontece muitas vezes com taxistas? Né? Com todo respeito aos taxistas, tá? Mas alguns podem até pegar, podem até pegar alguns vícios de direção e começar até a dirigir pior. Porque não é o tempo só está a favor dos hábitos. O tempo só potencializa os seus hábitos. O tempo só vai estar a seu favor se você estiver ao longo do tempo com uma estratégia que funciona e com a intenção de melhorar. Um piloto de Fórmula 1, a cada volta que ele dá aquela volta observando se ele deu aquela volta da melhor forma que ele pôde. Ele dá aquela volta pensando como é que ele pode ir mais veloz, como é que ele pode ser mais veloz da próxima vez. O piloto de Fórmula 1 ele não vai simplesmente tendo o mesmo resultado, se ele quiser realmente ser um piloto de Fórmula 1, manter o alto nível, e continuar da mesma forma, continuar do mesmo jeito. E daí quando chove, eu não vou treinar porque chove. Né? E se faz isso, ele vai ter um problema. Ele vai tentando melhorar a cada vez. Ele vai observando onde é que, se ele não está tendo o desempenho que ele quer, ele continua, ele muda o percurso, ele muda a forma de agir, ele aperta um pouco mais o acelerador, ele solta um pouco mais o acelerador. E ele não fica procurando, e o bom piloto de Fórmula 1, ele não fica procurando a melhora, a vantagem no carro. Ele não começa observando, por exemplo, qual é o melhor carro? Já que eu não estou numa equipe da Ferrari, então eu não sou capaz nunca de ter um bom desempenho na corrida. Por mais que eu não sei se a Ferrari é o melhor carro, tá? Mas só para dar um exemplo. Mas se ele parar para olhar para isso, mas o carro da Ferrari ele é mais veloz, então é por isso que as pessoas vão mais rápido no carro da Ferrari. A minha equipe ela não é tão boa assim, então o meu carro ele não é tão bem desenhado. E aí começa a tirar, se ele fizesse isso, começasse a tirar o foco daquilo que está no controle dele, assumindo que tudo que ele faz está certo, com uma postura de arrogância, ele começou ali a perder a capacidade de aumentar as próprias habilidades e de melhorar o objetivo dele, de alcançar o objetivo dele. Isso acontece também com você, quando está tentando fazer quem você é parar de beber. E eu sei que para a maior parte das pessoas, para todo mundo que está, eu presumo que para as pessoas que me acompanham, essa parada de fazer quem ama parar de beber é uma coisa muito séria, é uma coisa muito forte, é uma coisa muito importante, é uma coisa que faz muito, sim, que significa muito na sua vida. Então, uma coisa que importa muito na sua vida, na medida que ela importa muito na sua vida, eu quero que você pare e reflita o seguinte: se isso importa mesmo na sua vida, e olha com paciência, né? Porque quando a pessoa olha mesmo, ela não é uma... Vitor, não me importa tanto assim. Então calma, observa bem, se não te importa tanto assim, por que você está assistindo esse vídeo até aqui? Começa a observar quanto isso te importa. Será que me importa? Ou será que eu estou só brava? Ou será que eu estou só frustrado porque eu não estou conseguindo o resultado que eu quero, daí eu começo a querer dizer que eu não quero mais aquilo? Então, na medida em que isso é importante para você, e olhe com honestidade, você próprio, e se na medida em que é importante para você, comece a se perguntar: o que eu estou fazendo para isso acontecer? O que eu estou fazendo para isso acontecer? Será que eu estou fazendo? Será que eu estou agindo proporcionalmente ao tanto que isso é importante para mim? Será que eu estou me dedicando proporcionalmente ao quanto isso é importante para mim? E daí tem um jeito errado de você fazer isso. O jeito errado, beleza, não é para você começar agora a achar que você está sempre errado. Vitor, eu vou achar que eu sempre estou errado, sempre o problema é comigo. Vitor, você está dizendo então que se eu não consigo fazer a pessoa que eu amo parar de beber, necessariamente, 100% das vezes, o problema é meu, sou eu que estou tendo um problema, sou eu que estou fazendo as coisas erradas. É isso que você está falando, Vitor? Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando, e o jeito certo de você resolver isso não é você assumindo que você sempre é o problema, que você sempre é imediatamente responsável pelo resultado daquilo exclusivamente.
Um piloto de Fórmula 1, ele pode estar fazendo tudo o que ele poderia fazer, ele pode estar se dedicando, treinando, observando tudo que está no controle imediato dele, e mesmo assim, algumas coisas podem estar fora do controle, que podem estar sendo alguns obstáculos. Por exemplo, aquele dia o pneu do carro pode estar errado, ou aquele dia algum problema técnico no carro deu errado. Mas é o seguinte, ok, mas mesmo assim, se você é o piloto da jornada, mesmo não sendo sempre o problema imediatamente naquilo que você faz, eu tenho, por exemplo, alunas que são irmãs que não sustentam o alcoolista, irmãs que quem sustenta o alcoolista é uma mãe, e daí, por exemplo, elas não podem, às vezes, mexer, elas não têm como mexer em algumas das coisas que são importantes e que fazem diferença para fazer o alcoolista parar de beber. Mas elas têm acesso a muitas outras coisas. E na medida em que elas observam, olha, não necessariamente eu estou errando, não é porque ele está bebendo eu estou errando necessariamente, mas é uma possibilidade. Então eu olho para isso de uma forma, eu presto atenção aos sinais do ambiente e eu observo o que no ambiente eu poderia mudar. Por exemplo, essa aluna que eu estou falando para você, que é uma irmã, a estratégia que a gente traçou, né, que ela traçou, foi o quê? Começar a falar com a mãe. Começar a usar os elementos da comunicação com a mãe. Começar a usar os reforçadores positivos com a mãe. Por quê? Porque daí ia causando um efeito dominó. Né? Aí a tendência é causar um efeito dominó. Porque na medida que você aprende a se relacionar, a causar essas mudanças no alcoolista, você também aprende a se relacionar e causar essas mudanças em outros membros da família. E você vai se cercando de estratégias, vai se cercando de possibilidades. Não são obrigações, são possibilidades. E quanto mais opções você tem, mais recursos, mais conhecimento você tem, mais possibilidades se abrem. E aí você pode olhar, tá, não necessariamente sou eu que estou errando, mas eu tenho aqui um acesso, olha, tem esse caminho mais para cá. Se eu for para lá, pode funcionar, porque pode ser que eu chego num caminho que era correto, mas lá tem uma barreira. Mas lá está em obras, a estrada está em obras. Então eu vou precisar fazer... A culpa não é minha, eu não tenho responsabilidade por estar em obras, eu não tive como calcular aquilo, de alguma forma estava em obras. Então eu vou fazer o quê? Eu posso observar outro caminho que eu posso seguir então. Eu posso observar outro local que eu estou fazendo. E é o seguinte, Vitor, você quer dizer que 100% das vezes, as minhas atitudes vão fazer o alcoolista parar de beber? Você está dizendo que 100% das vezes? Não estou dizendo que 100% das vezes. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a maior parte das pessoas que diz isso, olha, eu já fiz de tudo, Vitor, e essa pessoa que eu amo não parou de beber, não fez de tudo. Ou porque não conhece tudo, ou porque não quis fazer várias coisas, ou porque não colocou isso como uma prioridade na sua vida. E aí vai tendo esse tipo de resultado. Né? A maior parte, e é sobre isso que eu estou falando aqui, sobre ter abertura para você olhar para um problema que está acontecendo para você, na sua vida, que você quer mudar, e você ter abertura para examinar ele na sua totalidade, e examinar como você está preparado para lidar com isso, e como você está agindo para fazer isso acontecer. E é o seguinte, então o jeito certo de fazer isso é você parar para pensar, de coração mesmo, de honestidade, de peito aberto. O que é que você quer para a sua vida? O que é que você quer para a sua vida? Se é isso, você tem todo o direito e o que é que você quer para a sua vida no contexto que você tem? Que tem gente que pode dizer assim, Vitor, mas eu não queria que, sei lá, o meu filho bebesse, não queria que o meu esposo bebesse, a nossa relação é uma maravilha, mas eu queria continuar casada com ele, mas eu não queria que ele bebesse. Eu não queria que ele tivesse alcoolismo. Eu queria que ele parasse de beber. Tá certo, beleza. Agora, você pode querer que ele pare de beber, mas o contexto é, essa pessoa que você ama tem alcoolismo. Esse é o contexto que se encontra. Tem alcoolismo. Esse desafio está posto. Esse desafio não foi ninguém que escolheu. Esse desafio está aí. Agora, você quer fazer ele parar de beber? Esse é o caminho que você quer tomar? Esse é um caminho que eu acredito que ele é muito vitorioso em vários aspectos. Porque não tem como perder nesse caminho. Porque você sempre vai ganhar.
fazendo isso, porque você se obriga de alguma forma para percorrer esse caminho, se coloca numa posição de ser uma pessoa melhor para você e para conquistar esse e qualquer outro objetivo da sua vida. Então, ele é sair da zona de conforto, não é mesmo? E ele é desenvolver habilidades suas, básicas, simples, mas que talvez hoje precisam de algum aprimoramento. Então, assim, primeiro, pensa o que você quer para a sua vida e se responsabilize por isso. Ah, eu quero isso para a minha vida, então eu vou me responsabilizar por isso. Mesmo que isso seja influenciado ou causado pelo comportamento de outra pessoa. Só fala, Vitor, mas é o seguinte, eu estou casada com meu marido e eu larguei o meu emprego, ele é minha única fonte de renda e de sobrevivência e eu, por mim, eu não queria nada disso, eu tenho vontade de jogar tudo para o alto e sair fora. Tá bom, mas daí se responsabilize por isso também. Agora, você está numa situação, está na encruzilhada, tá na sua mão a decisão do que você vai fazer com isso. Pensa, decida o que você quer, se responsabiliza por isso e abraça os problemas. Abraça os problemas. Quando começar a dar errado, até muda, até é legal. Tem uma frase que diz o seguinte, você mudar os problemas, não chamar mais de problemas. Porque a vida é feita de obstáculos, né? A vida é feita de não problemas. Porque uma vida sem nenhum problema é uma vida que é a morte. Toda vida tem obstáculos de algum grau e isso pode ser estimulante ou isso pode te derrotar, de acordo com a sua postura de olhar para eles. Então, uma postura que você pode ter de enxergar as coisas que não estão dando certo como desafios a serem superados. E que, se você ainda não conseguiu resolver um problema que você tem, é porque você ainda não sabe de alguma coisa. Essa coisa que você ainda não sabe é o que vai fazer você conseguir resolver esse problema. E saber as coisas, ter várias coisas da vida são resultados de pequenos hábitos. Por exemplo, pequenas decisões que você toma no dia a dia, pequenas decisões da forma que você gerencia a sua vida. Por exemplo, se você quer ser uma pessoa que tem muito conhecimento, isso não adianta você querer, você precisa ter um hábito de estudar. Se você quer ser uma pessoa que tem muita saúde, não adianta você querer, só querer, né? Só querer. Querer é bom, mas você precisa ter o hábito de ter atitudes saudáveis, se alimentar de uma forma saudável. Quer ter dinheiro? Dinheiro é reflexo da sua saúde financeira, da sua forma, da sua mentalidade em relação ao dinheiro, da forma com a qual você se relaciona com as circunstâncias com o dinheiro, da forma que dos hábitos de você se organizar financeiramente, de você investir financeiramente nas coisas certas e não jogar dinheiro fora e fazer dinheiro de uma forma melhor. É isso que são pequenos hábitos. Resultados são causados por pequenos hábitos. O tanto que você sabe lidar com o alcoolista que você ama e o tanto que você vai achar isso mais ou menos fácil tem a ver com os seus hábitos de se preparar para isso. Quanto você investe seu tempo nisso? Ah, Vitor, eu não me sinto uma boa mãe. Eu tinha uma aluna que ela ficou muito chateada quando a gente começou, né, na turma passada. Ela dizia o seguinte, assim, Vitor, eu estou muito chateada porque eu acho que eu não fui uma boa mãe. Olhando agora para essas coisas, aprendendo o que eu estou aprendendo agora, eu tenho visto que eu acho que eu não fui uma boa mãe. Isso me entristece. Ok, não é um momento de julgamento a respeito disso. Olha, vai começar a se julgar, a se chicotear. Não é esse o propósito, isso não é o que vai ajudar. Ok, você reconheceu que alguma coisa é importante, reconheceu que uma coisa você gostaria que fosse diferente. Então, o que é que você faz para ter esse resultado? Que é, por exemplo, no caso dela, ser uma mãe mais dentro dos padrões que ela gostaria de ser. São os hábitos. Quanto tempo se dedica a isso? E agora que tem dedicado mais tempo a isso, naturalmente isso vai melhorando. Porque o resultado que a gente tem na vida é proporcional ao tanto que a gente se dedica àquilo. Não ao tanto que a gente acha que sabe. Não ao tanto que a gente deseja que uma coisa aconteça. É o tanto que a gente investe tempo, investe energia, investe muitas vezes até dinheiro em alguma coisa para você fazer o resultado acontecer. Então, um pequeno passo de hoje, tá? De hoje não, de agora de manhã é o seguinte. Olhe para você. Olhe para a sua vida. Olhe para onde é que você está e onde é que você quer chegar.
Você quer fazer quem você é parar de beber, né? Você está me ouvindo por causa disso. Então olha para isso e perceba assim, ó, o que será que eu estou evitando? Onde será que a arrogância pode estar me impedindo de avançar? Onde é que eu estou querendo me achar uma pessoa melhor do que eu sou? E não a pessoa exata que eu sou, com as habilidades exatas que eu tenho? E se pergunte, o porquê você busca estar se mantendo como está? Por que você continua se mantendo como você está? Onde é que você está ganhando com isso? Porque provavelmente se você continua agindo da mesma forma, você está tendo algum benefício que está pequeno, que está te bloqueando de chegar aonde você quer chegar. E aqui eu vou falar vou aproveitar e fazer um pequeno adendo, tá? Existe uma coisa que eu não falei, que eu poderia ter falado, é o seguinte. O problema é o seguinte, e principalmente isso quanto mais a pessoa está me acompanhando há menos tempo, mais isso tende a acontecer, tá? Ou deixa eu colocar de outras formas. Quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, mais ela acha que sabe. Mais ela acha que sabe. Porque o que acontece? Uma dupla de psicólogos, há um tempo atrás, alguns anos atrás, não me lembro exatamente a época, foi anos 70, 80, não me lembro agora. Cientistas, psicólogos, Dunning e Kruger, fizeram um experimento para avaliar como é o senso de conhecimento de uma pessoa. Como uma pessoa sabe se ela sabe ou não de um assunto? Porque tem o tanto que você entende de um assunto e tem o tanto que você acha que você entende de um assunto. E é muito interessante isso, porque e daí eles fizeram essa pesquisa e começaram a avaliar quanto as pessoas se achavam preparadas ou capazes de realizar determinadas tarefas, ou quanto elas achavam que tinham determinado conhecimento. E daí eles avaliavam o desempenho das pessoas naquela tarefa, ou naquele conhecimento, e o tanto que elas realmente achavam que sabiam. O desempenho real versus o tanto que ela achava que sabia. E eles pegaram muitas pessoas e avaliaram e descobriram uma coisa chamada, que até recebeu o nome deles, que se chama efeito Dunning-Kruger, que significa, quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, mais ela acha que sabe. E conforme ela começa a aprender sobre um assunto, a tendência é ela entrar numa espiral de começar a achar que, poxa, quando ela começa a entrar, tanto que quando os alunos começam o curso, a primeira coisa que acontece, né, para a maioria delas, gera uma ansiedade, porque elas olham assim e falam, meu Deus, nossa, mas eu fiz tanta coisa errada, meu Deus, eu não sei nada, eu nunca vou saber, talvez eu nunca saiba, porque como é que eu vou conseguir? Porque isso é um mundo de coisas que eu não conheço, é um mundo de coisas que eu não sabia, e eu achava que eu sabia tudo. Dunning e Kruger já estudaram isso. É quando você começa a ter conhecimento, o seu senso de percepção, o tanto que você acha que sabe sobre aquele assunto, começa a ficar até mais baixo do que você sabe, e começa a ter uma desproporção. Antes você era arrogante, porque você não sabia nada, você achava que sabia tudo. E aí você começa a aprender, e aí você começa a ter mais conhecimento. E aí você tem conhecimento suficiente para entender que você não sabe nada ainda. E aí você começa a olhar, ou sabe muito pouco, você está aprendendo ainda. E daí tem essa ansiedade que gera. Meu Deus, tem gente que nesse ponto volta para trás. Ah, não, então eu não quero mais. Ah, não, então eu não vou mais por esse caminho. Só que, quanto mais você continua tendo conhecimento, você vai começando a desenvolver uma capacidade mais crítica e mais exata de observar o quanto você sabe lidar com aquele problema. E aí vai aumentando a sua percepção de confiança. Tanto que é batata. As alunas que estão chegando agora para a nova turma, já se preparem. O que vai acontecer com vocês? A tendência, tá? Com algumas de vocês. Vocês vão chegar e vão começar achando que sabem muito, e aí vocês vão começar a aprender uma série de coisas que vocês não sabiam, e aí vocês vão ter um susto. Meu Deus! Aí vocês vão continuar, e conforme você continuar, vai dando aquele senso de leveza, de tranquilidade, de pensar, tá, ok, não é que é fácil, mas é possível, e eu sou capaz. E se eu continuar me dedicando, se eu continuar aprendendo, eu vou dominar isso aqui. E você vai começar a desenvolver autonomia e um pensamento crítico mais preciso a respeito de quanto você sabe. E isso é maravilhoso porque é isso que permite alcançar resultados em qualquer área da vida, em qualquer coisa que você for fazer. Então não deixe a arrogância
Não deixe a arrogância fazer você desistir dos seus sonhos. Não deixe a arrogância fazer você não se preparar o suficiente para resolver um problema que é importante para você. Não deixe a arrogância, eu entendo, às vezes dá vontade olha, Vitor, a verdade é que é o seguinte, eu quero seguir sozinho, eu não quero ouvir ninguém. Eu não quero ouvir ninguém sobre nada, eu não quero me informar, eu não quero buscar conhecimento. Se você não quer buscar conhecimento, é porque, e eu entendo isso, eu entendo essa sensação. Vamos examinar isso de uma forma funcional. Se você quer resolver um problema, mas não quer buscar conhecimento, quer dizer o quê? As chances são de que, se você quer resolver um problema, mas não quer buscar conhecimento com todas as forças, é porque você não quer sair da zona de conforto, de achar que sabe tudo. Porque é muito confortável achar que sabe tudo. E quanto mais eu paro para estudar, mais eu percebo que tem mais o que aprender. E a minha sugestão para você agora é você se apaixonar pelo aprendizado. Qualquer área da sua vida, você olhar com carinho para as coisas que faltam você saber, porque nunca vai saber tudo, mas sempre é importante estar em contato, porque são esses hábitos de continuar aprendendo que vão te levar a ter mais resultados na sua vida.